Fala, apostadores, Everton aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de apresentação do novo portal da Loto Esporte. Nesse vídeo eu vou fazer um apanhado geral sobre as tabelas de movimentação, ciclos alternativos, dezenas por posição. Vou falar também como você gera jogos e salva esses jogos, como conferir esses jogos, o conferidor 14 e 15 pontos, como montar um fechamento. Então, esse vídeo é super importante para você que já é cliente. Se você não é cliente ainda e está chegando agora, é bom que você já conhece o portal por dentro. Vamos lá. Eu vou abrir aqui agora o gerador de jogos automático. Ele foi unificado junto com o gerador manual. Então, só existe um gerador de jogo. Ele chama gerador de jogos da Loto Fácil ou gerador de jogos da Mega Sena. Nós temos 8 loterias diferentes no portal. Então, cada uma das loterias tem o seu próprio gerador. No gerador automático, você pode escolher quantas dezenas serão geradas pelo sistema. Então, você pode clicar nessa setinha aqui do lado do botão de gerar jogo. Quando você clica nessa seta, ela abre várias opções para você poder selecionar. Então você pode escolher 16 dezenas, por exemplo, você dá um clique, e aí quando você clicar agora em gerar jogo, não será gerado um jogo com 15 dezenas, e sim com 16. Então é só você clicar aqui e ele vai montar um jogo dentro do padrão para você com 16 dezenas. Você pode personalizar os filtros desse jogo, ou seja, você pode sobrepor aquilo que o sistema está te sugerindo como melhor opção para os padrões. Então, nós podemos trabalhar em conjunto, você e a inteligência do sistema. Então, nós vamos trabalhar aqui em conjunto. Lembrem-se disso, é muito importante você ter isso na mente, porque se você precisa de ajuda, você simplesmente não vai customizar nenhum padrão e vai deixar o sistema fazer essa parte para você. Se você não precisa de apoio, você pode customizar os padrões ao seu gosto. Então, é uma ferramenta que vai juntar o que você quer fazer, o que você acredita que vai sair, com a proteção de que o que você acha que vai acontecer não seja uma cagada gigantesca. Então lembre-se disso quando você for montar os seus jogos. Se você não configurar nada, o sistema vai fazer para você. Então aqui agora eu tenho selecionado 16 dezenas. Como que eu faço para apagar essas 16 dezenas? Eu simplesmente clico na lata de lixo aqui em dezenas, nesse quadradinho roxo dezenas. Você clica na lata de lixo e pronto, o jogo foi apagado. Vamos imaginar que eu tenho um jogo com fixa. Como é que eu faço para fixar? Eu clico em fixar, na operação fixar, e clico sobre a dezena. Pronto, já está fixada. Como eu apago as fixas? Na latinha de lixo das fixas. Então ficou muito melhor agora para você poder apagar as dezenas. Você pode apagar só excluída, só fixa ou variável. Você não apaga todas de uma vez. Então você pode ir apagando conforme a utilização. Eu vou já aproveitar e gerar um jogo aqui para salvar esse jogo. Então acabei de gerar o palpite, vou clicar em selecionar jogo. Essa rotina não mudou. Toda vez que você gera um jogo e quer salvar esse jogo, ou quer selecionar ele, você clica no botão verde e ele vai para a lista. Eu reposicionei a lista de jogos mais para cima na página, então você vai ver ela logo após o gerador. Essa aqui é a lista de jogos selecionados. E aí vamos supor que eu quero gravar esses jogos aqui. Como é que eu faço? Eu clico no botão salvar jogo e escolho a opção se eu quero salvar num arquivo de texto ou dentro dos grupos da Loto Sport aqui. Então você pode salvar um novo grupo ou em um grupo existente. Eu vou clicar em salvar jogos em um grupo. Pronto. Agora está exatamente igual como funcionava no site antigo. Você tem a opção de criar um novo grupo ou a opção de adicionar os jogos em um grupo existente. No caso, eu vou criar um grupo. Eu vou colocar aqui grupo do vídeo, tá? E aí eu vou colocar em salvar jogos. Então, quando eu faço isso aqui, ó, salvar jogos, e coloquei o grupo, ele já salva o jogo, cria o grupo, salva o jogo dentro do grupo e já retorna aqui para você a opção de você adicionar mais jogos dentro desse grupo e te fala quantos jogos tem nesse grupo. Então, foi uma melhoria muito grande nessa parte, porque conforme eu vou gerando os jogos agora, vou selecionando aqui, e aí eu vou gravar. Eu não sabia quantos jogos tinham no grupo. Então agora, toda vez que eu adicionar,
Se eu não colocar o nome aqui agora, ó, se eu não colocar nenhum nome, o que ele vai entender que eu quero? Ele vai entender que os jogos que eu acabei de selecionar, que são esses dois, é para serem adicionados no grupo salvo, no grupo que está aqui, ó, já selecionado. Se você quiser trocar o grupo por algum motivo, você simplesmente clica em cima e escolhe qual grupo que você quer. Aqui eu tenho uma porrada de grupos, tá? Então eu vou deixar o mesmo grupo e vou salvar jogos. Pronto, ele salva o jogo, te confirma que salvou e você já recebe ali a quantidade de jogos que tem nesse grupo. Beleza? Então é assim que funciona a rotina para gravar os jogos. Essa rotina ela é exatamente igual para fechamento, para desdobramento. Vamos salvar aqui um desdobramento para vocês verem. Eu vou clicar aqui em autofácil, desdobramento. Ele já vem por padrão a geração de 10 jogos. Então simplesmente vou clicar aqui. Everton, eu quero mudar a quantidade de dezenas de cada jogo. Novamente, a setinha do lado aqui. Você pode escolher 16, 17, 18. Então, o novo portal, ele unificou a posição de configurações do selecionador. Então, vai estar sempre no mesmo lugar. Você não precisa ficar decorando onde cada ferramenta está em cada página. Então, o fechamento vai ser assim, desdobramento e gerador. Os filtros estão aqui em cima, ó, só você clicar que eles serão expansíveis. Então eu vou clicar em gerar jogo. Ele simplesmente vai pegar as 25 dezenas possíveis e vai montar jogos dentro do padrão para mim. Vou clicar aqui em salvar jogo, exatamente como no gerador. Clico em salvar em um grupo. Escolho um grupo aqui, ó, grupo teste. Escolho não, desculpa, digito o nome, grupo teste. E salvar jogos. Então ele cria o grupo teste e coloca os 10 jogos lá dentro. Entenderam? Então, assim, é muito simples. Quero fechar essa telinha aqui, não quero mais. Simplesmente clica nesse fechar aqui, ó. Pronto. Fechou a telinha, acabou. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos gerar jogos aqui no desdobramento e verificar se já acertou 14 ou 15 pontos esses jogos. Que era uma ferramenta muito utilizada no portal antigo. Então vou gerar 10 jogos, tá? Se eu quiser mudar, eu posso mudar esse valor de 10, eu posso colocar 15 jogos aqui, tá? Vou gerar 15 jogos. Quando você fica gerando, ele sempre vai apagando os jogos que estão na lista e colocando os novos. Então é muito importante você não esquecer disso, porque às vezes você vai, faz o filtro e tal e sem querer clica lá, ele vai apagar todos os jogos da lista aqui e vai sobrepor, beleza? Então ele vai deletar os jogos que estão aqui e vai colocar os novos. Então tenho 15 jogos aqui, ó. Aqui embaixo você tem informação de quantos jogos estão sendo exibidos e de quantos jogos você tem no total selecionados. 15 jogos. Eu vou na ferramenta que chama pontuação máxima. É a última ferramenta aqui da tela. Essa ferramenta pontuação máxima, ela está nessa exata posição em todas as ferramentas do site. Então, se você abrir o gerador, ou desdobramento, ou fechamento, ou os jogos salvos, tá? Ela vai estar aqui no final da página. Entenderam? Então, assim, se você viu uma ferramenta de filtrar jogo em um local, toda vez que você entrar numa opção que que tem a opção de filtrar os jogos, ela vai estar lá no mesmo lugar. É só você ir lá na página, naquele ponto que você vai ver aqui as ferramentas extras, filtrar jogo, simular premiação, jogos no volante e, no caso, pontuação máxima. Eu mudei o nome, por quê? Agora você pode realizar a conferência não só de 15 ou de 14, mas também de 13, 12 e 11 para a Loto Fácil. E o mesmo serve para as outras loterias. Você pode pegar a Mega Sena e verificar 6, 5, 4 pontos na Mega Sena. Então você escolhe agora a opção que você quer. Eu vou escolher aqui, no caso, 14 pontos. Eu consigo também agora escolher o intervalo de concursos que ele vai analisar para ver se os 15 jogos já premiou 14. Então eu vou deixar do concurso 1 até o último concurso. Ele puxa automático esses valores, você não tem que ficar se preocupando. Você abriu a página de geração de desdobramento, ele vai puxar automaticamente os últimos resultados, tá bom? Então eu vou clicar aqui agora em verificar todos os jogos. E aí ele vai passar pelos 15 jogos nos 2.878 resultados e vai te falar, ó, o jogo tal já premiou com 14 pontos. Se ele não encontrar nenhuma premiação, então ele vai retornar uma lista vazia, porque não encontrou nada.
Então aqui no caso, no concurso 2859, o jogo 9, ele teve 14 pontos. E aí você tem a opção de excluir esse jogo já logo aqui embaixo, ou seja, você não precisa ir lá na parte de excluir, isso aqui é um atalho. Agora sim você tem uma grande melhoria nessa questão de exclusão. Você pode ter mais de um ponto de exclusão de jogos na mesma página. Então não ficou só em um local. Durante os meus testes, no caso, eu notei que eu precisava às vezes ficar deslizando a tela para excluir jogos. Eu estava realizando os meus filtros particulares e eu percebi, poxa, toda hora tem que ir, né? Vamos filtrar, agora eu vou verificar 14 e 15. Aí eu falei, não, quer saber? Já filtrei, vou lá excluir. Então eu já clico aqui, ó, excluir jogos marcados. Então se você vir aqui na lista, você vai ver que o jogo 9 ele está marcado. Uma coisa que vocês pediram é para voltar a numeração de jogo. Eu vou fazer isso daí. Os jogos eu tentei trazer um layout um pouco mais clean aqui, né? Se você vier aqui em ações e colocar ocultar parâmetros, você vai ver que é um layout bem clean aí dos jogos selecionados. E o jogo 9 está marcado aqui. Se eu clicar aqui em ações e colocar excluir marcados nessa opção, ele vai excluir só o jogo 9. Mas se eu clicar aqui também em excluir jogo marcado no final da página, ele vai excluir o jogo 9 também. Então eu vou clicar aqui e pronto. Você excluiu um jogo com sucesso. Então agora não tem mais o jogo 9. O que acontece quando eu excluo o jogo aqui da primeira página? Ele pega o jogo da fila, então ele estava exibindo 10 jogos, certo? Eu excluí um, ele não vai deixar com 9. Ele pega o próximo da fila e joga para a primeira página, beleza? Então agora eu tenho 14 jogos listados aqui. Então esse aqui é o conferidor 14 e 15. Você escolhe ou 14, ou 15, ou 13, o que você quiser, beleza? Jogos no volante. É só abrir o menu, já vai ter todos os jogos no volante aqui, onde você também consegue realizar a exclusão desses jogos. Você pode marcar aqui, ó, marcar jogo. Quando você faz essa marcação, automaticamente na lista também são marcados os jogos. Então, assim, é bizarro o quão avançado ficou o sistema, mas não da parte complexa, e sim da parte que eu posso simplesmente vir aqui, ó. Olhei o jogo, não gostei do desenho desse jogo, não gostei da forma como as dezenas ficaram posicionadas. Então eu vou marcar esses dois jogos aqui. Mas vamos supor que eu faça a conferência de 15... Eu vou fazer uma conferência de 15 pontos aqui. Vamos ver. Eu acredito que não vai ter. Vamos fazer de 13 para ver. Tá, 13 pontos serão todos os jogos, né? Não vale. Mas imagine que eu tenha feito a conferência, tá? E tenha marcado mais um jogo aqui. Então ele iria lá na lista, eu vou até deselecionar todos aqui, ó. É só você clicar em marcar e desmarcar que ele deseleciona todos. Ele iria marcar na lista exatamente o jogo que eu busquei do conferidor 14 e 15, ia manter os jogos que eu fiz o filtro aqui e depois eu poderia excluir de uma única vez todos esses jogos com o menu ações, excluir jogos marcados. Então você pode fazer o estudo e depois realizar a exclusão. Na filtragem de jogos é o único momento onde você realmente já vai filtrar e excluir ao mesmo tempo. Por quê? Porque senão iria ficar muito puxado para você saber o que você filtrou, né? Então não faz muito sentido postergar a exclusão quando você está filtrando os parâmetros aqui. Então imagine que eu tenha que excluir todos os jogos que têm menos de 8 ímpares, ou seja, 7, 6, 5. Eu venho aqui na opção de filtrar jogos, clico em ímpares, já vai vir por padrão. Eu coloco menor que, eu quero todos os jogos que têm ímpares menores do que 8 ali, a quantidade. Ponho 8 e clico em filtrar, excluir. Pronto, ele fez a filtragem. Agora a nossa lista só tem jogos com 8 ímpares para cima. Ele filtra toda a lista, não precisa selecionar o jogo aqui para ele filtrar. Ele vai olhar a lista por completo, beleza? Então ele vai olhar
toda a lista. Essa é a parte do gerador de desdobramento, mas ele funciona exatamente igual o gerador automático ou os fechamentos. Vamos lá para os fechamentos? Se você está buscando olhar as tabelas, fica no vídeo aí que você vai ver as tabelas. Terão novos vídeos, tá? Esses aqui são vídeos longos para a gente já terminar o assunto aqui do que mudou, do que não mudou. Mas vão ter muitos mais vídeos aí. Estou tentando postar um vídeo por dia. Então, no fechamento, como é que funciona? Eu tenho um fechamento aqui com 17 dezenas, esse FC1. Uma coisa importante para você notar é que nos fechamentos, a sigla do fechamento ela pode ter mudado. Então, se você utilizava o FC5, por exemplo, o FC5B, não existe mais o FC5B. Provavelmente ele virou FC6, FC7, FC8, porque eu tirei essa questão de A, B e C. Gerava confusão nas pessoas porque elas falavam assim, eu não quero usar o fechamento 17B, porque o 17B deve ser pior do que o 17 normal, ou o 17C deve ser pior. Então não tem mais letra, é só número. F, no caso não tem mais letra e começa com FC. Vocês entenderam o ponto. Então é FC um número, não tem mais FC1A, FC1B, FC10C, entenderam? Então o seu fechamento pode ter mudado de sigla. O Everton, como é que eu vou fazer agora para achar o meu fechamento favorito? Os filtros aqui, ó. Você pode utilizar... Quantas dezenas que tinha o seu fechamento? Everton, o meu fechamento era de 20 dezenas. Então você vem aqui no filtro de dezenas totais e põe 20. E ele vai te mostrar todos os fechamentos com 20 dezenas. O Everton, o meu fechamento, ele tinha 20 dezenas... E eu lembro que ele era com 16 dezenas por jogo. Então você vem no filtro de dezenas por jogo e coloca 16. Agora ele vai te mostrar todos os fechamentos com 20 dezenas e jogos de 16. Entenderam? O Everton, meu fechamento, deixa eu ver se eu tenho aqui. Era um fechamento com garantia de 12 pontos. É só você colocar agora a garantia de 12. No caso aqui ele está listando 13, 14, 12, 11, 15, tá? Ele não está na ordem exata aqui. Então eu vou colocar 12, pronto. Ele listou, encontrei o meu fechamento, entende? Então você não necessariamente precisa decorar as siglas de fechamento agora. Você pode utilizar os filtros. Gostei, é o FC30 o meu fechamento, Everton, encontrei ele. Então agora, toda vez que você for utilizar os fechamentos, o que você pode fazer? Eu quero o FC30. Coloca o FC30 aqui, ele já te dá o FC30, meus caros. Então, assim, se você decorou o nome dos fechamentos, você simplesmente coloca o nome ali e acabou. Tá? Você não precisa ficar navegando. Beleza? Então, ficou fácil, né? Fácil demais. Então, vamos usar esse fechamento FC30 como exemplo. Antigamente existia um botão chamado selecionar todos. Ele marcava todas as dezenas. Eu tirei esse botão. Por que eu tirei esse botão? Porque eu substituí ele por um botão melhor, por um botão chamado sugerir dezenas. Ou seja, ele vai, ao invés de marcar todas as dezenas para você, excluir as que você não quer, ele vai já marcar dezenas que você pode gerar um fechamento. Então, quando eu clico aqui em sugerir, ele me dá exatamente 20 dezenas. Então eu vou clicando, e ele vai sugerindo dezenas diferentes. Everton, existe um estudo para sugerir essas 20? Não, ele vai selecionar 20 dezenas de acordo com o que o fechamento pede ali. Tá? Ele não vai fazer um estudo para te propor essas 20 dezenas. Não neste momento. Pode ser uma coisa que a gente pode implementar aí no futuro. Mas o que eu indico para você fazer aqui? O que muita gente fazia antes. Você vai e monta, seleciona manualmente os jogos aqui. Ou então você vai lá no gerador, gera um jogo de 15 ou 16 dezenas e complementa ele. Assim você vai ter um palpite base de fechamento estudado. E aí você complementa com as dezenas que são primordiais naquele concurso. Então fica muito fácil fazer isso. Eu vou mostrar num outro vídeo essa questão. Então eu tirei o botão de selecionar todos e coloquei sugerir. Por quê? Já fica pronto. Então eu coloquei aqui, sugerir dezenas e vou clicar agora em quê? Gerar fechamento. Aqui tem um passo a passo para você com todas as informações desse fechamento.
quantas dezenas tem, se tem fixa, se não tem, quantas você tem que acertar para atingir a garantia. No caso agora eu só vou gerar. Gerei o fechamento. O Everton, onde estão os jogos agora que eu gerei esse fechamento? No mesmo lugar de sempre, abaixo do selecionador. Então ele está aqui embaixo, é só você deslizar até a linha. Gerou 5 jogos com 16 dezenas. Gerou 5 jogos com 16. Everton, eu quero testar esses jogos, o 14 e 15 deles. Como é que eu faço? De novo, meus caras, está ficando repetitivo, eu sei, mas está lá no mesmo lugar. Pontuação máxima. Então você clica aqui no olhinho roxo, ele vai abrir a ferramenta. Então eu posso testar aqui o 14 e 15. Então ficou muito mais fácil de utilizar, na verdade. É claro que existe um atrito inicial aí. Ninguém gosta de mudança, né? Na verdade, eu gosto até um pouquinho, mas eu sou igual a vocês. Eu não gosto muito que fique mudando meus aplicativos e os meus sites. Mas essa mudança ela era muito necessária. Primeiro, para possibilitar a criação do aplicativo. Um aplicativo de fato, né? Um aplicativo nativo ali de Android, de iPhone. Segundo, manutenção, código antigo. Se amanhã eu não quiser cuidar, não ser o programador do projeto, agora eu posso passar o projeto, contratar um programador e esse programador vai dar conta de dar manutenção no meu projeto. Por quê? Nós seguimos toda a cartilha de programação. Então existe uma cartilha que de nomenclatura, de onde coloca o código, várias coisinhas. Cada profissão não tem a sua cartilhazinha, tá? Então você tem lá o enfermeiro, ele tem os procedimentos. Você tem o engenheiro elétrico, ele tem os procedimentos, as normas, as normativas lá. Então, o programador também tem uma convenção, a gente chama de convenção. Então, eu fiz isso de acordo com a convenção atual. Então agora eu posso simplesmente contratar um programador e ele vai saber exatamente como mexer na Loto Sport. Vou contratar? Claramente que não, porque eu amo o site, é a parte que eu mais gosto de fazer. Tá? Se tirar essa parte de mim, eu nem quero mais mexer com Loto Sport. Se eu não puder programar Loto Sport, eu nem quero mais saber. Então, o coração é o que eu gosto de fazer. Então, o terceiro benefício seria a usabilidade, né, no caso. Tinham algumas coisas que precisavam ser reposicionadas. Os sites mudaram, posicionamento de menu, tamanho de fonte, cores e etc. Isso foi mudado. Não dá para deixar o site como ele era lá em 2017. Por quê? Quando você entra em um site antigo, o que você faz de cara? Nossa, esse site deve ser antigo. Esse site aqui acho que ninguém cuida. Esse site aqui acho que não pode acontecer isso, sendo que todo dia tô eu lá programando e mexendo, e aí a pessoa vai olhar o site com uma cara antiga e vai falar, poxa, ninguém cuida. Cuida sim, eu tô aqui todo dia. Então, era necessário, beleza? Não que essa modificação vai ser ruim para os usuários, na verdade ela é boa, só que tem esse atrito e, poxa, algumas coisas realmente eu fiz errado, né? Boa parte, na verdade, do que vocês não gostaram acabou sendo culpa minha mesmo, porque eu fiz errado ali. Mas já estamos arrumando, eu acredito que a maior parte ali já foi arrumada. Entra no site novamente, se você está vendo esse vídeo, entra no site novamente pelo celular, pelo computador e dá uma olhadinha, beleza? Eu acredito que eu não tenha esquecido de nada dessa parte de geração de jogo, mas terão outros vídeos para explicar. Vamos para a tabela. É um vídeo bem extenso, tá? Mas eu quero mostrar tudo. Vamos para a tabela, então, de movimentação, só para vocês verem como ficou. Então, essa aqui é a nossa tabela de movimentação. Ela mudou algumas cores, mas a parte de classificação, de frequência e atraso continuam iguais, tá? As cores ali são, se não é a mesma cor, é uma cor muito igual. Então, cor azul clara é dezena fraca, cor azul escura é dezena forte. Marcação na cor cinza é uma marcação de dezena que está com um comportamento normal. Eu vou fazer a inclusão da legenda, ainda está sem legenda aqui, para os novos membros poderem se localizar. Quem já é cliente já sabe o que significa uma cor amarela, uma cor dourada aqui, sabe que essa dezena está muito frequente, beleza? Então, essa aqui é a nova tabela de movimentação.
ela não vai mudar mais do que isso daqui, a não ser que tenha algum problema, sei lá, daltônicos, igual aconteceu no site antigo, algumas cores eu tive que mudar. Infelizmente, eu não consegui deixar 100% para os daltônicos, porque eu não sou daltônico, então a gente acaba deixando algum detalhe escapar. Eu poderia arrumar aquilo que um daltônico reclamava para mim. Falou, fica difícil ver essa cor. Então, se você tem esse problema com o site, me manda mensagem, tá? Me manda mensagem, porque às vezes é só mudar um tom. Era incrível, você muda só, aumenta um pouquinho o tom ali, a pessoa já consegue ver a diferença. Então, essas coisas assim, eu realmente precisaria da ajuda da pessoa que tem o daltonismo para corrigir, tá? Salvo esse caso, eu não vou mudar essas cores aqui. E eu vou comprar a briga que for, porque vai ser essas cores. E acabou, tá? Vai ser essas cores aqui. Nossa, Everton, mas você tá, sei lá, meio ignorante aí, né? Não, essas cores aqui eu não abro mão, tá? Porque senão é demais. Abre essa tabelinha do seu celular, você vai ver como que ficou legal de visualizar. Tá parecido com o site antigo. Na verdade, tá aí. Vou dizer exatamente igual, porque eu mudei algumas cores. Está melhor, tá? Dá uma chance. Para de ser preguiçoso, dá uma chance. Ciclos alternativos. Ciclos alternativos agora tem a classificação aqui com as cores. Vocês gostam muito de visualizar com cores. Então eu fiz o quê? Uma tabela mais compacta. No celular você consegue visualizar essa tabela inteira, sem ficar deslizando para lá e para cá. Você consegue visualizar essa tabela toda. Faz o teste aí no seu dispositivo. Você que tem aí um iPhone, um Android, não sei, qualquer celular na verdade. Vai ficar legal. Se o seu celular for muito pequenininho, aí obviamente vai ter um pouquinho da rolagem na horizontal. Mas no caso aqui eu estou usando um iPhone 12, acho que é 12 Pro Max, e fica legalzão. Fica legal demais, tá? E eu coloquei informações do menor ciclo, maior ciclo e a média. Pessoal, a média ela não é arredondamento. Então, o ciclo das ímpares, provavelmente aqui a média desse ciclo é na verdade 3,24. Everton, mas por que você não colocou 3,24 aí na média? Cara, porque não faz sentido. Você vai fechar o ciclo a cada 3,94 concurso? Não tem como eu te dar essa informação, não faz sentido. Tá? Você não é matemático. Quer dizer, tem matemático que usa um site, mas não tem um porquê. Eu vou te falar que a média é 4. E acabou, entendeu? Não faz sentido eu te falar, a média é 3,82. Nesse caso aqui, não faz sentido. Casos onde faz sentido, vamos lá. Loto fácil, tabela dos padrões. A tabela dos padrões, cara, se você olhar isso aqui e olhar a tabela do site anterior, você vai falar assim, nossa, tá igualzinha. Só mudou ali a cor, o que era roxo virou preto e o que era vermelho virou verde. Só isso que eu fiz de mudança, mas eu acrescentei um botão também aqui onde você pode mudar a ordenação da dezena mais sorteada. Então você pode ordenar por dezena, do 1 até o 25, ou você pode ordenar por quantidade. Todas essas informações que eu estou passando para vocês tem para todas as loterias. Eu fiz questão de unificar as ferramentas. Então, cara, se tem padrão de ímpar, vai ter padrão de ímpar para todas as loterias. Se tem ordenação por dezena, vai ter para todas as loterias. Não tem mais aquela coisa do tipo, loteria tal não tem ferramenta. Tem a ferramenta e funciona igual às outras. Tá? Então, todas as modalidades têm as mesmas ferramentas. Em alguns casos assim muito específico, por exemplo, dia de sorte, tem toda a questão do mês, time mania, tem o time, que pode ter diferenças nas ferramentas, mas o princípio básico é igualzinho, beleza? Então se eu clicar aqui, ó, você vai ver que ele muda, tá vendo aí na telinha, ó. Vamos lá. Onde que faz questão, talvez faça a diferença mostrar números quebrados? Na porcentagem de ocorrência de um padrão, beleza? Por quê? Quando você mostra a porcentagem, fica mais fácil, na hora que você está observando, de encaixar esses números aqui, para falar assim, nossa, vai dar um 100% mesmo, né? Estamos aqui ó, com 30,85%, 25,47%, isso é uma coisa que eu acredito. Às vezes você pode olhar e falar assim, não, faz sentido não, era melhor ter colocado, sei lá, 31%. Aqui, em porcentagem, eu acredito que precise de números quebrados. A média, eu coloquei o quê? Arredondada.
Então, se a média aqui é de 1 a cada 2,95 concursos, o que eu vou colocar? 1 em 3. Ou se a média é 1 entre 3, em 3,2. Cara, 3,2 não existe isso. É 3 concursos, beleza? É 3 concursos. Por quê? Se a média ficou lá 3,2, significa que existem vários concursos com menos do que 3,2, porque a média foi essa. Então, a chance de ter vários concursos com menos é alta, tá? É alta. Não necessariamente aí para os matemáticos agora, porque, cara, a gente acaba tendo que falar aqui à toa, mas o matemático ouve assim, porque a média deu 3,2 e aí eu falei, então tem concursos aí que a média vai estar lá, sei lá, 3,1. Não, Everton, pode acontecer da média ser 3,2 sim e os resultados serem iguais ali, a contagem, o ciclo, a quantidade padrão. Beleza, tá? Eu só tô falando para que fique claro aí, porque sempre tem uns chato aí, né? Não que matemático seja chato, mas a pessoa, tá? Eu não gosto de classificar a pessoa pela profissão dela, porque a profissão é momentânea. Você está matemático ali, você está professor de matemática, você não é o professor. Às vezes eu falo, eu sou programador. Não, no momento eu estou como programador, mas também eu estou como empresário, eu estou como contador, eu estou como várias coisas ao mesmo tempo, tá? Então, acontece disso. Uma coisa interessante que mudou nas tabelas de padrões é que a tabela de soma, ela sempre teve um probleminha, porque ela mostrava só um intervalo e a quantidade de ocorrência. Agora, ela funciona exatamente igual a tabela de ímpar, de moldura e de primo. Então, ela tem o atraso atual daquele intervalo, a porcentagem, a média e a última ocorrência. No concurso que saiu hoje, dia 1 de agosto, eu sei que o resultado da Loto Fácil teve o quê? Um intervalo de soma dentro ali, de 100, intervalo não, um valor de soma dentro do intervalo de 180 a 194. Então, se eu for lá na tabela resumida, que é a próxima, já vou fazer o gancho aqui, você vai ver, vamos lá em tabela resumida, resultados resumidos, você vai poder visualizar que a soma está em 189. O Everton, você mudou o posicionamento aí dessa tabela resumida. Mudei sim. O que eu fiz? Coloquei os padrões primeiro e as dezenas depois, tá? Por quê? Na hora que você vai utilizar, por exemplo, num dispositivo móvel, você praticamente nem vai precisar rolar a página para visualizar os padrões dos concursos. Então, se você tem interesse em ver as dezenas, você arrasta a página. Se você não tem interesse, você não vai precisar mais arrastar. Qual que é o objetivo da tabela resumida? O principal objetivo da tabela resumida é verificar se a loteria está com um padrão constante ou não, se está quebrando muito ou não. Então, você tem esse mapa verde e vermelho. Ele vai formando desenhos. Então, você consegue visualizar qual padrão que está falhando bastante. A Loto Fácil, ela está falhando bastante aqui a soma, ela está falhando bastante a moldura. Mas a moldura, um tempo atrás, não estava falhando. Olha aqui. Olha esse intervalo aqui, onde a moldura ficou toda verdinha. A moldura, para você que não viu, é essa coluninha aqui, Essa coluninha aqui. Então, olha aqui. Um tempão que a moldura ficou muito boa e depois começou a quebrar. Então, serve para isso a tabela resumida. Serve para você ficar atento ali a algum padrão que é melhor você não focar nesse momento. Por quê? Porque está quebrando, que está ferrando os jogos. Então, ficou praticamente a mesma coisa do que era, só que melhor agora, porque você tem esse reposicionamento e também, se você quiser ir mais a fundo, você tem a paginação dessa tabela. Então, você tem aqui no canto superior direito o botãozinho de próximo. Quando você clica nele, automaticamente ele já te mostra a nova página, ou seja, você começou lá no resultado 2.878 e foi até o 2.859. Vou mudar a página? Resultado 2.858 e aí vai. Então você pode ficar mudando para visualizar os resultados. Você vai passando a página e ele já vai te mostrando ali em tempo real
quais são as movimentações ali, a tabela resumida. Então, assim, ficou muito prático de utilizar aqui. Se você discordou de alguma coisa que eu disse nesse vídeo aqui, pode deixar aí nos comentários que a gente vai sempre estudar e ver a melhor forma de fazer. Como eu disse, quero o meu posto de melhor site de loterias do Brasil, tá? E eu não quero perder esse posto, então eu preciso entregar a melhor experiência para todos vocês. É muito importante o seu feedback. Eu acredito que eu sou uma das pessoas que mais ouvem feedback nesse mercado lotérico aqui. Eu me incomodo se não dá para atender ali a solicitação da pessoa. Alguns momentos são uma solicitação absurda, mas outras fazem muito sentido, então a gente acaba implementando. Claro, na medida do possível. Uma coisa que eu notei ao longo de todos esses 5 anos que eu estou trabalhando aí com loteria é que as pessoas às vezes esquecem que elas estão trabalhando com um volume gigantesco de dados. Então, se você tem 2.800 concursos da Lotofácil, quase 2.900, eu preciso mapear esses 2.900 concursos para você de acordo com o que você pensou aí. Ah, eu pensei aqui que, sei lá, eu quero saber a dezena 5. Quantas vezes ela veio 5 vezes seguida no concurso? Poxa, eu vou precisar mapear esses 2.900 resultados atrás especificamente da dezena 5. Então, é um volume gigante de concursos. E aí você pensa, mas aí você tem que fazer uma ferramenta que funcione para Loto Fácil, para Mega, para Quina, para Dupla, para Time Mania, para Mais Milionária. Então você tem que fazer uma abstração grande e tem um processamento disso também. Não que essa parte seja culpa sua de estar sugerindo, só estou te explicando para você entender como que vai funcionar para mim, que tenho que resolver o seu problema, como que eu vou pensar. Então, poxa, é uma quantidade gigante de dados, não pode se perder, vai usar processamento, o processamento ele é pago, hoje em dia nós estamos com um serviço ali sobre, a gente paga sob demanda praticamente, né? Então agora o céu é o limite para a gente escalar o nosso site aí. Vamos continuar aqui. Então essa é a tabela resumida. Tabelas de dezenas por posição, praticamente a mesma coisa. Coloquei aqui uma corzinha verde, que era vermelho, virou verde. Coloquei aqui a posição e você vai filtrar a posição que você quer ver. Então não tem mais aquele monte de tabelas que aparece de uma única vez. E não adianta vir me dizer que o Everton, do outro jeito era melhor ver aquele monte de tabelas. Não, não é melhor. Sinto muito, mas vou discordar. Everton, mas foi você mesmo que fez o outro layout, por que agora você mudou de ideia? Porque é o seguinte, eu percebi que, principalmente na Loto Fácil, eu queria olhar posições específicas. Eu não queria saber... você sabe qual que é a dezena mais sorteada da sexta posição da Loto Fácil? Provavelmente não. Provavelmente. E nem eu preciso saber. Por quê? Para mim não é interessante a sexta. Mas a oitava posição, a primeira, a última posição é importante para mim. Então, se eu tenho um jogo, por exemplo, que está tendo... eu vi uma tendência de salto triplo. Tá falhando muitas dezenas ali. E é lá na posição, 17ª posição. Eu vou olhar aqui na tabela para ver, poxa, mas e essa posição? 17ª foi um exemplo infeliz, né? Eu pensei na dezena 17 e falei 17ª. Vamos colocar aqui na 12ª posição. Eu olho a posição 12, poxa. Eu olho a posição 12. Quero olhar na última posição? Eu olho a posição 15. Então, normalmente, as pessoas que visitam a página de dezenas mais sorteadas por posição, elas querem olhar posições específicas. Então, não tem necessidade de mostrar todas aquelas tabelas de uma única vez. Beleza? Então, assim, o que mudou? Mudou que ao invés de mostrar todas as tabelas de uma única vez, mostro uma posição por vez. Simples assim. Tranquilão, não precisa chorar por causa dessa mudança. Tem mais tabelas aqui, tem a dezena fácil, eu não vou entrar nela aqui agora. Ela já está pronta, você já pode utilizar, mas eu não vou entrar nela que ela merece um vídeo só para ela. Então é isso. Jogos salvos. Jogos salvos é importante. Nos jogos salvos agora, você tem um único botão aqui, mas eu já vou mudar isso, eu acho que eu vou adicionar mais um botão de jogo salvo para cada uma das loterias, porque veio realmente vários feedbacks aí da galera falando, eu estava acostumado a acessar o jogo salvo lá dentro do menu da Loto Fácil, agora não tem mais. Então eu vou replicar. Mas esse menu aqui vai continuar. Clica aqui em jogos salvos,
Jogos salvos vai abrir as loterias para você e aí você consegue visualizar quantos grupos você tem em cada uma delas. Então, eu Lotofácil tenho 47 grupos. Clica aqui em 47 grupos. Todo mundo agora no portal consegue salvar 60 grupos. Então você consegue salvar 60. E aí eu vou clicar aqui em um grupo. Cliquei no grupo. O que acontece quando eu abro um grupo? Eu vejo os jogos. Antigamente você viu o quê? Um selecionador para conferir os resultados. Eu mudei isso. Eu coloquei os jogos primeiro. Por que eu mudei, Everton? Nossa, eu duvido você acertar essa questão. Porque eu unifiquei o quê? O posicionamento das ferramentas. Bom garoto, você é esperto. Então vai estar onde o selecionador? Lá embaixo, simular premiação. Aqui você faz a conferência dos seus jogos do grupo. Como que funciona essa conferência aqui? Se eu não escolher nenhum número aqui igual eu estou fazendo agora, eu não escolhi, ele vai usar um resultado oficial. Esse resultado que está selecionado aqui, que é, por coincidência, o último resultado sorteado da Lotofácil. Então, se você não escolheu nenhuma dezena, ele vai usar esse resultado. Isso está escrito onde, Ué? Está escrito aqui, ó, bem nesse textinho aqui. Então, se você quer usar o resultado que acabou de sair, vi na TV, vi no YouTube aqui, ó, o resultado acabou de sair, Everton, como é que eu faço já para conferir os meus jogos, que eu estou ansioso? Pega os resultados que você viu lá no YouTube e seleciona o bicho aqui, ó. Saiu até um bicho. Seleciona aqui. Selecionou as 15? Clica em conferir premiação. E aí ele vai passar por todos os seus jogos salvos e vai te dizer quantos 11 pontos você acertou, quantos 12 pontos você acertou. Te mostra tudo aqui o detalhamento de custo dos jogos, valor de premiação fixa e etc. Beleza? Então, o que estava lá em cima agora está embaixo. Simples, não sumiu, não deixou de existir. Estava lá em cima, agora está embaixo com o nome de simular premiação. Por quê? O que você está fazendo aqui? Você está simulando a premiação para você saber quanto você acertou e quanto você vai receber. Certo? Então tá tudo aqui no final da página. Manipulação de jogo. Teve uma mudança significativa aqui na manipulação. Por quê? Você tem essa listagem. A listagem é igual em todos os lugares do site. Então você vai ver os jogos da mesma forma. Se eu selecionar aqui esses dois jogos e quiser excluir, como é que eu faço? Eu não vou clicar em apagar aqui. Se apagar é para apagar o grupo. Eu vou clicar em ações, excluir jogos marcados. Beleza, excluí os dois jogos. Poxa vida, não era para ter excluído esses dois jogos. Nossa, perdi os jogos. Não perdeu, meu caro, não perdeu. Excluiu por engano, sem querer, sabe o que você faz? Dá um atualizar na página. Simples assim. Não precisa de pânico. Clica em qualquer menu ali, só sai da página e entra de novo. Saiu da página e entrou de novo, o que vai acontecer com o jogo? Ele volta. Por quê? Isso aqui. Algumas pessoas excluíam por engano. E aí não tinha como, não tinha o que fazer. Agora é assim, ó. Agora se você excluir por engano, aí você vai ter que apanhar. Clica aqui, ações, excluir marcados. Beleza, excluí consciente, não errei, Everton. E agora? Desce pro finalzinho da tabela. Clica nesse botãozinho pequeno aqui escrito salvar edição dos jogos e seus problemas serão resolvidos de uma vez por todas. Cliquei no botão de salvar jogo, ele te fala, ó, seus jogos foram gravados com sucesso. Agora sim, acabou. Aqueles dois jogos sumiram. Então, se você atualizar a página, não vai voltar. Excluiu. Beleza? Então agora você tem uma segunda oportunidade para recuperar os seus jogos aí. Você tem uma oportunidade de fazer caca. Excluiu sem querer, você consegue voltar. O Everton, mas e se eu, sei lá, filtrar aqui o jogo? Usar o filtrar jogos. Aí se você filtrar, não tem como você falar que filtrou errado, né? Não é possível. Você já está filtrando o jogo salvo. Ou seja, já está filtrando o jogo que já foi filtrado. Não tem a opção de voltar atrás. Filtrou. Filtrou, Não, meu caro, não. Agora você foi surpreendido. Se você filtrar, vamos filtrar aqui agora, ó.
Oi, vamos filtrar 7 ímpares. 7 ímpares. Não quero jogos com 7 ímpares. Então, menor que 8. Filtrei. Olha lá. Eita, que não foi. Filtrei repetida, caramba. Empolguei. Filtrar ímpares. Será que eu estou escolhendo errado aqui ao vivo? Ao vivo nós estamos tendo aqui. Ao vivo aqui um bug. Meus caros, acontece em toda a família. Ao vivo aqui um bug, ó. Quando você está filtrando, ele não está excluindo os jogos. Depois do vídeo eu vou verificar isso. Mas, quando você filtra, você pode ficar tranquilo. Por quê? Os jogos não serão deletados ainda. Ele vai filtrar e aí no final você tem que clicar neste botãozinho aqui, ó, salvar a edição dos jogos. Interessante que isso aqui não aconteceu. Bom, ao vivo aí para vocês verem, eu não edito os vídeos, na maior parte dos vídeos aí vocês não veem edição, mas aconteceu aqui agora. Então, é essa manipulação do grupo agora. Você tem a oportunidade de se arrepender do que você fez antes de salvar. Salvou, acabou, beleza? Botão para imprimir os jogos, quero imprimir meus jogos, tá aqui o botãozinho imprimir. Eu vou finalizar esse vídeo porque já tá com 46 minutos, é uma mancada um vídeo desse tamanho. Se você ficou até o final do vídeo agora, você já teve um aulão completo de como que tá a plataforma. Eu vou falar sobre tudo que eu falei aqui de novo, várias vezes. Então é só ir acompanhando, eu vou regravar os vídeos de treinamento, então se você tá esperando aí os vídeos de treinamento, pode ficar tranquilo que eles vão sair, eu vou gravar certinho, resumidinho, como utilizar cada ferramenta. Dúvidas? Só procurar o nosso suporte, o WhatsApp, tá aqui no rodapé do site. Ou nesse botão aqui, ó, suporte, tá? O rodapé para quem não tá logado. Suporte aqui, ó. Clicou no botão de suporte, você tem aqui um link direto pro nosso WhatsApp. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui!